para que nós mantenhamos a nossa autonomia física ao longo da vida. Esse é o tema de hoje. Se você não quer estar fraco, seja forte. E como é que faz, então, para a gente desenvolver essa força? Como é que faz para a gente, então, poder conseguir alcançar condições de ser um indivíduo forte fisicamente e também forte mentalmente? Essa vai ser a live de hoje, tá bom? Aos primeiros vindouros, Newton Diman, Titia Fátima, muito obrigado. Conceição, muito obrigado pela presença. Rodrigo Freire, vou chamá-lo daqui a pouco para participar da live. Surpresa do convidado especial. Ninguém está sabendo, mas eu já vou convidar ele aqui para a gente bater esse papo, falando sobre a importância de ser forte, para que você mantenha essa sua autonomia funcional. Por que a gente trouxe esse tema para hoje? Semana passada a gente abordou de forma ampla, de forma sistêmica, né, o que a gente faz para estar bem, para estar saudável, para poder garantir uma longevidade, uma saúde e tal, que são todos os pilares do MAPAS. E a gente sempre abordando esses assuntos. Essa semana eu tive a oportunidade de receber uma mensagem de um amigo falando: Vlad, eu estou precisando despertar em algumas pessoas a importância da prática da atividade física, nessa condição da gente estar se cuidando. Amanda, dona cunhada, seja bem-vindo, obrigado. Jacira, boa noite, obrigado a presença. Manda aviãozinho aí, galera, para os colegas, para os amiguinhos, para as pessoas que vocês gostam, e vai incentivando que as pessoas possam participar desse bate-papo aqui. Se vocês entenderem que faz bem para vocês, talvez entenda que faça bem para algumas pessoas. E já vou reforçar aqui um parêntese. Na maioria das vezes, a vibração que você está, né, a onda energética, o lugar que você está mentalmente, não é igual ao dos demais. Então, se você já está convencido que isso aqui é importante para você, não necessariamente você vai conseguir convencer uma legião de pessoas que isso também é bom para elas. Então, tenha paciência, não entre em discussão e simplesmente diga: cara, dê a oportunidade de você assistir uma aula. Se você não gostar, você não precisa assistir mais nenhuma, me desculpa a oferta e a disposição de algo que eu imaginei que fosse te ajudar, tá bom? Tenha paciência, porque é assim mesmo. Eu faço parte de um grupo de terça-feira, já convidei um monte de gente e são poucos que realmente vão, às vezes vai uma vez e não volta mais. É normal, não está no momento da pessoa, então é normal. Bom, vamos voltar para cá. Dispara o aviãozinho aí, hein? Vamos ver que a gente consegue mais gente aí chegando hoje. O assunto de hoje, no que diz respeito a um aspecto fundamental da nossa saúde, a gente vai falar da força. A força sobre dois aspectos, não é? A força física, força muscular. Por que a gente vai falar nisso? A gente já não falou sobre esse assunto? A gente não falou do jeito que eu vou falar hoje e vou explicar por quê. Essa semana, como eu estava dizendo, um amigo mandou uma mensagem dizendo assim: Vlad, olha, tem uma pessoa aqui que é muito querida minha, muito bacana, é um grande amigo, trabalha comigo. Ele já está com 59 anos e ele não se sente convencido da importância do exercício físico que faça força. Aí a pergunta que eu faço para vocês que estão aqui: quem está fazendo exercício de força aí? Manda mensagem, eu faço, ou manda mensagem, eu não faço. Então a gente vai discorrer hoje sobre esse assunto específico. Quão importante a gente preservar a nossa força muscular e quanto que essa força muscular impacta na nossa força mental. E aí vocês vão falar: não é possível, Vlad, que você vai construir isso hoje. Pois é, quem ficar até o final vai entender exatamente todo esse cenário. A força física, a força muscular impacta na sua força mental e eu vou explicar o caminho para isso acontecer. Quando esse amigo me mandou uma mensagem pedindo: Vlad, como é que eu faço? O Rodrigo Freire disse que ele faz aí, hein, galera? Rodrigo Freire, quer que chama você aqui pro bate-papo ou você quer ficar de boa hoje aí? Fala aí. Por enquanto que só tem familiar aqui, dá pra gente desenrolar essa pergunta. Aí, esse amigo mandou a mensagem para eu poder, de alguma forma, orientar ele a orientar o amigo dele. E aí, na hora que ele mandou, eu estava atarefado, eu mandei: cara, legal, bom te ver. Cara, daqui a pouco eu te respondo, aguenta aí. Passou-se praticamente o dia todo, no final do dia eu mandei um áudio para ele.
A Jacira, ops, eu faço, muito bem. Dona Sogra acabou de entrar, seja bem-vindo. Amanda, estou fazendo exercício que você passa aqui, realmente muda o pensamento, muda tudo. Amanda, é que você já está num lugar privilegiado, não é nem só de fazer força. A gente chama psicofísico porque é um exercício com significado. Então ele vai um pouco além. Mas é isso, Amanda, você já sacou. Primeiro, obrigado por prestigiar, tá bom? Hoje nós vamos ter aula e aí eu vou pedir para vocês pegarem um bastão para a gente fazer alguns exercícios. Para quem não tem bastão, mais conhecido como cabo de vassoura, beleza? Então vocês preparam aí que a próxima aula vai ser com cabo de vassoura hoje para treinarmos a força física e ressignificar ela na nossa força mental. Volta a história de novo. O amigo mandou a mensagem e aí eu mandei um áudio para ele de 5 minutos e pouco. É um audiocast, né, que nem a galera fala, mas eu gosto de falar, então para mim, falar 5 minutos para mim não tem problema nenhum. Eu não tô nem aí do outro lado o que o outro vai achar. Eu pego e faço o que eu acho que tem que fazer. E depois a gente fala sobre isso também, né? Quando a gente fica se moldando aos modelos que são exigidos pelas regras sociais, pelas regras do WhatsApp, pelas regras do Instagram, a gente acaba se engessando e acaba a gente não sendo a gente, perde a nossa autenticidade. Então hoje eu tive a oportunidade de estar ouvindo um podcast e caindo na realidade. Falei, cara, como eu estou tentando fazer o que eu não sei fazer e deixando de fazer aquilo que eu sou bom em fazer, em vários aspectos. Mas vamos voltar aqui para o foco da conversa. Ser forte. Para esse cara de 59 anos que foi me pedido ajuda, e ele não está convencido de que fazer exercícios de força seja importante. Aí, nesses 5 minutos, eu falei todos os pontos que eu entendo importante do treinamento de força, mas antes de falar do exercício que faz força, a gente precisa entender por que eu preciso ter músculos. Qual é a função dos meus músculos? Porque se não está claro a função dos meus músculos, por que eu tenho que mantê-los? Por que eu tenho que cuidar deles? Por que eu teria que potencializá-los, tentar fazer com que eles melhorem as condições deles, se você não sabe nem para que eles servem? Percebe que quando eu dou significado, quando eu dou explicação, justificativa para as coisas, na minha cabeça, tá bom? A pessoa fala, ah, caraca, agora eu entendi. Eu não vou fazer isso só porque eu quero ficar com o braço bonito, com o bumbum empinado, com... Também. Essa parte estética, ela também se torna importante, mas não é isso, não é disso que a gente vai discutir. Se eu entendo que o meu músculo tem uma função importante e essa função tem utilidade que ela tenha aplicação, eu preciso compreender, eu preciso dar um significado para essa musculatura. Se esse músculo simplesmente está atrelado à nossa cabeça por um fator externo, que é o estético, vão me ver com um corpo mais bonito, e vamos direto ao assunto que aqui eu acho que só tem adulto, um corpo mais atraente, naturalmente, eu vou falar tudo o que eu penso e vocês aí passam o filtro, tá bom? Se eu tenho um corpo mais bonito, mais atraente, eu vou ser mais desejado. É isso que está na nossa cabeça de pessoas ainda vivendo puramente pelo biológico, que talvez não tenha evoluído para um outro lugar de entendimento da vida. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas sofre deveras em ambientes de treinamento físico, se matando, inventando moda de tudo quanto é jeito para chegar num lugar que é para os outros. Eu vou repetir, hein? As pessoas se matam em centros de treinamento, fazendo coisas que não deveriam, fazendo uso de substâncias que não deveriam, fazendo estratégias nutricionais e até de métodos de treino que não têm a menor condição para chegar num lugar que é do interesse do outro, só para que você seja desejado pelo outro. Eu não consigo mais entender se isso é bom ou se não é. Tá bom? Na minha cabeça está bem claro. Rodrigo, por isso a importância do treinamento psicofísico funcional. É isso, Rodrigo. Rodrigo, meu parceiro aqui do Método Mapas, a gente desenvolveu, cunhou esse termo, né? Treinamento psicofísico. Treinamento psicofísico. Por quê? Porque a gente não treina só o músculo para o outro ver, a gente não treina a nossa estética corporal. Ela vai acontecer, ela é natural que aconteça. Natural. Mas então por que a gente de verdade tem que mexer com os músculos para que eles se preservem? Por que eu tenho que cuidar do músculo? Então vamos dar esses motivos. Quando eu cuido do meu músculo, para eu cuidar, eu tenho que fazer que nem eu faço comigo. Eu me alimento, eu descanso, eu penso em coisas positivas, eu organizo minha energia espiritual a respeito da minha pessoa, ou pelo menos deveria fazer isso, tá?
E, de novo, isso é como eu penso, beleza? Acho que a grande maioria deve pensar com essa sintonia. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Eu entendo que eu me cuido com algum posicionamento religioso. Eu entendo que isso é importante, porque o posicionamento religioso estabelece uma pessoa que possa te orientar, que por vezes está na figura do padre, do pastor, do dirigente, enfim, das pessoas que nos guiam nessas religiões, que são pessoas que tecnicamente têm melhor orientação ou mais tempo de orientação espiritual do que a gente, e por vezes vai conseguir ver mais rápido coisas que nos faz sofrer e que para ele é algo que fala, não, peraí, calma, olha por aqui. Aí você fala, ai que alívio, eu não tinha conseguido olhar por aqui. Por isso, estabelecer essa autoridade religiosa é fundamental para que você possa, por vezes, acessar essa autoridade religiosa e falar, cara, estou sentindo isso, estou passando por isso. Como eu devo interpretar? Olha que interessante, tá? Então, voltando para o centro da conversa, quando eu olho para os meus músculos, o seu músculo é você. Vou repetir a frase. Porque parece que você está querendo se cuidar, parece. Não é? Eu tenho a impressão de que você está querendo olhar para você e falar, cara, você está precisando de cuidados, hein, bicho? E aí parece que você quer se cuidar. E nesse momento que você diz que quer se cuidar, você não consegue entender que tudo é você. E quando eu falo dos seus músculos, eu estou falando de você. Eu estou falando de uma parte do seu corpo que é você. Então, à medida que você entende isso, esse é o primeiro pilar. Seus músculos são você. Para bom entendedor, pouca filosofia basta. Vamos aí. Agora, Vlad, para que servem os meus músculos? É agora que entra em eu entender que o músculo tem diversas funções. Vamos por partes. Primeira parte. Você é o que faz, é isso aí. Você é o que faz. Seja bem-vindo. Ariane, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. À medida que você tem a sua musculatura íntegra, vamos entender a função dela. Basicamente, o músculo é uma estrutura responsável em realizar os movimentos. Uma função. Segunda função, acho que até antes dessa função de realizar movimento, o músculo tem a função de estabelecer uma orientação esquelética. Então vamos falar primeiro de postura, orientação esquelética. Se os meus músculos estão bem organizados, estão bem cuidados, porque você dá estímulos corretos para eles estarem em boa condição de funcionamento, esses seus músculos estabelecem uma primeira função, que é organizar, orientar a sua estrutura esquelética, que é a sua postura. Do que eu estou falando? À medida que você tem diversas articulações no corpo, dos dedos, da mão, do punho, do cotovelo, do ombro, da cintura escapular, da coluna que começa aqui no pé da cabeça e vai até a parte mais baixa, que é a parte sacral. Aí depois vem a região do quadril, a região do joelho, a região dos tornozelos, do pé, dos dedos do pé. São todo esse conjunto de articulações que a gente entende articulações locomotoras, que ajudam a gente a se mover. Quando essas articulações estão bem orientadas, estão bem organizadas, porque os músculos que cuidam dela estão suficientemente cuidados. Quando eu falo cuidar, lembra de exercícios psicofísicos. Eu estou cuidando dos meus músculos. Naturalmente, a saúde das minhas articulações está maior. Porque você está orientando aqueles músculos que organizam o que aquela articulação tem que fazer. Tudo bem? Então, à medida que eu entendo isso, cuidar dos músculos significa cuidar da postura. Tudo bem? Cuidar da postura, cuidar dessa orientação esquelética significa cuidar a gente chama congruência articular, ou seja, o ótimo encaixe da articulação. Você tem um ossinho que tem que encaixar no outro assim bonitinho, ele não pode estar assim, ele não pode estar um na frente do outro, não pode estar torcendo, porque tudo isso aqui, na maioria das vezes, é desorientação muscular. Então, quando os músculos não estão bem cuidados, exercitados, treinados, da palavra que você quiser, que você se sentir mais confortável. Quando o músculo não tem essa orientação, as suas articulações desorientam. Aí você começa a sentir uma dor no ombro. Fala, nossa, por que eu estou com uma dor no ombro? Então é comum e é muito incidente que nós tenhamos pessoas mais longevas
desenvolvendo maior nível de lesão e danos articulares. Por quê? Porque a musculatura começa a ficar fragilizada e as articulações se desorientam. Olha quem chegou, pessoal, Filó. É um privilégio ter você aqui, Filó. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. A Filó, essa semana, eu vou falar aqui, tá, pessoal? Vou fazer um parênteses. A Filó, com a habilidade dela da fonoaudiologia, ela me convenceu de que ela é boa. Primeiro foi isso, não é? Aí ela me convenceu que ela é boa, eu pedi para ela me dar orientação sobre uma pessoa que eu atendo, que é o João. E aí ela falou, não, vamos arrumar um lugar na agenda para atender o João. E ela atendeu o João. E a gente está realmente maravilhado com o trabalho que a Filó faz como fonoaudióloga. Eu vou falar algo aqui, Filó, se eu estiver exagerando, você me pondera, tá bom? A gente não tem noção da importância desse profissional do fonoaudiólogo. A gente não tem noção. Nós não somos educados para compreender quão importante é esse profissional que diz respeito a todo esse complexo que fala da gente, da nossa deglutição, que fala da nossa verbalização, que fala do nosso cuidado com os músculos e com as articulações relacionadas a toda essa estrutura. Então, pessoal, quem puder e quem entender o quanto antes, quanto isso é importante, procura orientação e preferencialmente fale com a Filó, tá bom? Tá aqui, ó, Filó_Pinho. Fala com ela aí, porque é uma pessoa incrivelmente competente e responsável, muito responsável pelo ser humano. Não só pelo que ela faz, mas pela pessoa que ela atende. Obrigado, Filó, você é incrível. Vamos voltar ao raciocínio aqui. Quando os meus músculos estão trabalhados de forma equilibrada, eu tenho o cuidado de manter essa congruência articular. O que é essa congruência? É esse ótimo encaixe, esse ótimo encontro entre os ossos que formam uma articulação. Então, um exemplo, a articulação do ombro é um encontro desse osso do braço, chama húmero, com uma estrutura aqui, chama cavidade glenoide, que é um espaço aqui no acrômio, que é uma estrutura óssea que tem aqui, que faz mais ou menos isso aqui. Aí o húmero vem e encaixa. Só que quando a musculatura começa a ficar fragilizada, uma mais do que a outra, esse encaixe do húmero com essa cavidade, por vezes desorienta. Por vezes fica mais pressionada, tem menos espaço. Está girando esse húmero, que é muito comum, o húmero gira para frente, que a musculatura daqui puxa, a de trás não compensa, o acrômio fica numa posição mais em gancho, e aí começa a pressionar nervos, tendões e estruturas da região articular. A gente fala nervos para a galera entender, por vezes ligamentos, tendões, cápsula articular e aí vai. A bursa, por exemplo, a famosa bursite do ombro, na maioria das vezes é por desorientação articular. Aí você fica tratando a dor, fica tratando o dano causado, mas você não trata o que veio antes, que é a musculatura que está em desequilíbrio. Isso vai acontecer invariavelmente em boa parte das nossas principais articulações. Aí aparece dor no cotovelo, você não sabe o que é. Aparece dor no ombro. Aí aparece dor no pescoço por desorientação da cervical. Aí é mais grave. Por vezes uma desorientação na cervical, começa a irradiar dor, aí você sente uma dor no antebraço e acha que o problema é no antebraço. E na verdade o problema pode ser uma desorientação na parte mais alta da sua coluna. Tá bom? E aí vai. Falando de coluna, que é um conjunto de articulações extremamente importante, então todos aqueles ossinhos que estão lá nas nossas costas, que começa aqui no pé da cabeça e vai até lá no começo do bumbum, na parte mais baixa. A nossa coluna é um empilhamento de vértebras, de ossos. Esse empilhamento de vértebras, no meio delas, tem um canudinho, que passa o que a gente chama de medula espinhal. Essa medula espinhal, ela é parte do nosso sistema nervoso. Então, cérebro, quando eu penso em mexe a mão, a informação saiu do meu cérebro. Mexer a mão significa que eu vou mandar a informação por um nervo, esse nervo vai permear toda a minha estrutura do segmento que eu quero movimentar, ativa os músculos que eu estou mandando o comando e o comando acontece. Só que para a informação chegar, ela transita por esses nervos, primeiro pela medula espinhal e depois pelos nervos, os pares de nervos que vão informar os meus segmentos corporais ou até órgãos. Ou até não, e até órgãos. Então imagina que os músculos
que orientam a sua coluna estão fracos, significa dizer que você está completamente à mercê da sorte em relação à função da sua coluna, que é estruturar esse prolongamento de tronco, mas mais do que isso é proteger o seu sistema nervoso. Então, quando eu penso em desenvolver músculos da região do core, que a gente fala, são músculos do centro do corpo, eu estou dizendo muito respeito sobre vamos proteger a coluna, porque então eu estou protegendo o seu sistema nervoso. Eu vou fazer a pausa dramática agora. Vocês entendem a importância de ter uma intervenção de exercícios que cuidem dos seus músculos, para que eles estejam fortes o suficientes, mas não tensos o bastante para também desorientar? Então eu preciso de uma devida medida entre fortalecer e dar liberdade, dar soltura para esse músculo. Ele tem que ter um estado de prontidão ótimo, nem muito tenso, que é talvez forte demais, e nem muito frágil, que é fraco demais. Eu preciso encontrar um ponto ótimo. E existe um jeito de fazer isso, que é o treinamento físico respeitando algumas regras. Tudo bem? Entenda que essa, então, é a função básica estrutural da nossa musculatura. Função básica estrutural da nossa musculatura é orientar as nossas condições estruturais, as articulações, por exemplo, e também orientar os nossos movimentos que vão ser realizados com os nossos segmentos corporais. Basicamente, essa é a função muscular. Então, cuide dessa básica função. Só que é tão interessante que o tecido muscular, ele tem algumas outras funções que foram descobertas recentemente. Vamos falar algumas delas. Quando a sua musculatura está fragilizada porque você não treina, isso tem um nome, tá bom? O músculo está fraco, está sem resistência, enfim, não está com uma boa ativação muscular. Então, pega o meu filho, por exemplo, não é o caso dos meus filhos, mas pega uma criança que não está fazendo atividade física nenhuma, por vezes a musculatura começa a ficar fraca. E está tudo certo. Então a gente classifica isso como uma desfunção, uma fraqueza, uma falta de ativação muscular. Só que o efeito disso, primeiro, é um efeito estrutural e segundo, é um efeito de déficit de funcionalidade daquele músculo. O músculo, ele orquestra diversas reações químicas para mantê-lo vivo. E a mesma condição, quando eu faço essas contrações musculares, eu dou estímulo para o meu sistema nervoso e para o meu DNA, para o núcleo da minha célula, que a gente diz ali que é a região mais sábia do nosso corpo, porque é ali que a gente produz tudo o que a gente precisa. Quando eu faço a contração muscular, eu sinalizo todo mundo e falo, ei galera, está acontecendo alguma coisa lá. Esse alguma coisa é um estressinho nessa musculatura. Temos que ficar cada vez mais aptos a tolerar esse estresse. Ficar apto a tolerar o estresse da contração muscular, entenda a palavra estresse, galera, em níveis, tá bom? Estresse leve é um estresse muito bem-vindo, onde aquilo me move, onde aquilo coloca meu corpo para se cuidar, coloca meu corpo em estado de prontidão. Um estresse muito alto vai dar ruim. Vai dar ruim, desregula tudo. Então entenda estresse. Toda vez que eu faço uma rotina de exercício, eu estou em devida medida, quando respeitando as regras de uma sessão de treinamento físico, eu estou estressando o meu corpo. Esse nível de estresse organizado, controlado, só tem coisas boas para colher, porque ele sinaliza para o DNA, sinaliza para as células vizinhas, sinaliza para todos os órgãos, sinaliza para o sistema nervoso, dizendo assim, pessoal, está acontecendo um estressinho lá para nós. Seja bem-vindo, Bruno Yamamoto, diretamente da Austrália. Hoje nós estamos internacional, a Globo hoje não vai aguentar. A Globo vai falar, não, audiência internacional na live do Vlad, a Globo não vai aguentar, daqui a pouco cai a transmissão, vocês vão ver, segura, daqui a pouco cai a transmissão. Obrigado, Bruno, prazer te vê-lo, beijo na Flávia, beijo na Zoe, a Zoe tá maravilhosa, Zoe é a filhinha do Bruno, é um anjo, que menina linda,
Obrigado a presença, Bruno. À medida que o músculo contrai, ele sinaliza todos os sistemas de que está acontecendo um pequeno estresse. Esse estresse, ó o Juan Seixas aí, meu amigo escoteiro. Como é que é aqui, escoteiro? Sempre alerta. Esse estresse que o músculo causa no corpo inteiro, ele vai dando informações. Falei, ei, fígado, vai ter que trabalhar melhor aí, hein, cara? Ei, rim, ei, trabalha aí porque tem que liberar algumas substâncias, tem que fazer essa água circular mais, tem que segurar alguma coisa, tem que soltar outras pra gente equilibrar, que você não vai dar conta não. Ei, pâncreas, trabalha mais aí. Ei, coração, tá entendendo? Tem que bombear mais, tem que ficar mais forte, coração. Pulmão, ei, organiza melhor essa atividade pulmonar, melhora os músculos que ajudam a gente a respirar. Isso simplesmente porque você contraiu um músculo. Ei, sistema nervoso, presta atenção, manda informação para as glândulas, orquestrar melhor esses hormônios, porque esse músculo aí, se não cuidar dele, vai sofrer um dano, então vamos cuidar dele. Todo mundo entra em ação para cuidar do músculo que está fazendo aquele pequeno estresse, que é o treinamento físico. Para que esse músculo tolere esse treinamento físico, ele mesmo começa a sofrer ajustes, porque ele manda informação para a própria célula do músculo, a gente chama o DNA, lá no núcleo da célula, fala para o DNA da célula, vai precisar de mais órgãos respiratórios aqui na célula. Ou seja, produz mais mitocôndria. Aí você começa a ficar menos cansado ao longo do dia e acha que o ajuste só foi do coração e do pulmão. Não! Foi lá no pulmão da célula que melhorou. Chama biogênese mitocondrial. Ai, o Vlad fala umas palavras difíceis. Não tô nem aí. Vou falar e vocês vão ter que aprender. Mas eu estou tentando dar um sinônimo. O pulmão da sua célula chama mitocôndria. Quando eu aumento a quantidade de mitocôndrias, chama biogênese mitocondrial. Ou seja, está surgindo bio... é vida, gênese é surgimento mitocondrial, surgimento de novas estruturas mitocondriais, ou seja, sua célula vai respirar melhor. Para que serve isso, Vlad? É ali que a gente forma energia funcional. É ali que tem um motor gerador de energia, que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. Nossa, Vlad, outra palavra difícil, se vira. A gente tem que aprender a entender como é que o nosso corpo funciona. Mas eu vou deixar fácil, a nossa gasolina, a nossa energia, ela é produzida dentro da célula, em especial em grande quantidade lá na mitocôndria. Se eu tenho mais mitocôndria, eu estou com mais energia. Uau, o meu dia vai ficar mais leve. As minhas realizações de esforço, seja ele qual for ao longo do dia, vai ficar mais fácil, todas elas, sem exceção. Se eu estou fisicamente conseguindo realizar mais coisas ao longo do dia, o que acontece com o sistema nervoso? Aquele desânimo, sabe, que as pessoas falam, diminui. Aquela condição de realizar as coisas, fala, cara, você tem que fazer aquilo lá, tem que fazer aquilo outro. Você fala, cara, vamos fazer. Porque fisicamente você está apto, fisicamente você está bem. E o seu cérebro está dizendo, cara, pode ir porque eu tenho reserva para isso. A sua própria célula muscular aumenta os estoques de energia nela. Ela não é idiota. Ela fala, esse tanque de gasolina que eu tenho aqui não vai dar conta não, vamos pôr mais gasolina, vamos aumentar esse tanque de gasolina. Então você aumenta os estoques de energia na célula, você aumenta a quantidade de usinas geradoras de energia na célula, você melhora a velocidade de síntese de proteínas, de substâncias lá dentro da célula, você facilita a vasculatura ou a vascularização para que chegue mais sangue nessa célula muscular. Ou seja, os vasos sanguíneos vão facilitar esse processo, sua pressão arterial vai cair. O seu músculo captando mais energia, a sua diabetes cai. O seu músculo gerando substâncias que são anti-inflamatórias diminui um monte de quadro de doença. A contração muscular usa uma via que a gente chama via molecular, uma via química, que diminui muito e quase que neutraliza a formação de tumores. E até bloqueia ou diminui a estruturação e alimentação de tumores que já existam. Cara, não tem escolha. É o famoso bem-estar. É isso, Rodrigo. Filó, excelente dar os devidos nomes para as pessoas aprenderem mais sobre o próprio corpo. É isso, Filó. Eu falo um pouco de uma forma... Eu vou usar talvez a palavra analógica, fazendo uma analogia, e depois eu falo a palavra correta para a pessoa ir aprendendo. Porque quando ela ouvir isso outra vez, ela já sabe do que a gente está falando. É isso. Agora vamos lá, para a gente finalizar esse assunto. Quando há uma contração muscular,
Um dos mais poderosos efeitos, que é recente, eu já falei há 2 ou 3 lives atrás, é a liberação de substâncias anti-inflamatórias. Aí de novo vem a pergunta, mas por que eu tenho que ter substâncias anti-inflamatórias? Porque a gente vive num modelo que a gente inflama o corpo toda hora. E essa inflamação, junto com os radicais livres, que são as substâncias reativas de oxigênio, essas 2 substâncias são o pontapé inicial para todas as doenças. Vou repetir. Escuta e entenda o que eu estou falando. Inflamação subclínica ou inflamação de baixo grau e as substâncias reativas, as substâncias formadas com oxigênio reativo, que são as substâncias reativas do oxigênio, essas 2 condições são as que vão te matar. Não, Vlad, não exagera. Não estou exagerando. É a realidade. Ah, mas eu não quero ver a realidade. Eu não estou a fim de ver. Aí é uma escolha sua. Ver a realidade é como é que eu faço para não me inflamar? Como é que eu faço para diminuir essas substâncias reativas de oxigênio? Como é que eu promovo ações antioxidantes? Como é que eu promovo ações anti-inflamatórias? De novo, olha para o mapas, movimento, alimento, pensamento, alegria e sono, entenda esses 5 pilares, não tem como você fugir. É só por este caminho. Hoje, em especial, nós estamos falando do músculo. Quão importante é fazer força. Vou dar mais um ponto aqui. A senescência, que são as manifestações do envelhecimento, já falei e vou repetir. Elas acontecem com maior projeção a partir dos 30 anos. Vlad, eu estou ficando velho depois dos 30. Pois é, depois dos 30 já começa a ladeira. Depois dos 40, a ladeira fica mais íngreme. Depois de 50, mais ainda. Depois de 60, mesmo que você não fez nada, a conta vai chegar forte. Forte. Depois de 70, é só por Deus mesmo que está te manter vivo. Depois dos 80, querido, tem que ser um cara muito espiritualizado para estar vivo. Porque senão, não vai chegar. Não, Vlad, que exagero. Cara, a realidade é essa, senão você está aqui. Para que você passe por essas etapas da vida com menos transtorno físico, não tem jeito. A partir dos 30 você vai perder massa muscular, que se chama pré-sarcopenia. Pré-sarcopenia. Você está perdendo funcionamento muscular e estrutura muscular. Chama sarcopenia. Sarcopenia, anota aí. Sarcopenia, anota. Vocês vão ver que essa palavra vai ficar famosa e não vai demorar, tá bom? A partir das décadas que se avançam, a sarcopenia se instala de forma cada vez mais severa. Se eu dei para vocês diversos motivos para cuidar do músculo, a sarcopenia é o efeito contrário do cuidar. A gente está perdendo muita massa muscular. É o momento mais crítico da nossa saúde, que é o perder massa muscular. Ou seja, eu não posso deixar chegar lá. E se chegar, eu preciso frear o mais rápido possível. E se eu não estou conseguindo frear, eu preciso entender todo o cenário, toda a análise integrativa, sistêmica dessa saúde, desse indivíduo, desse organismo, por que eu não estou conseguindo frear essa sarcopenia. Mas já vou adiantar, não tem como frear a sarcopenia, diminuição da massa muscular, não tem como, se eu não fizer exercícios de força. Se eu não fizer algo que levante peso. Hoje nós vamos fazer um pouquinho, daqui a pouco. Daqui 2 minutos. Beleza? Só para fechar esse assunto de músculo. Quanto menos músculo eu tenho, menos metabolicamente ativo eu estou. Se eu estou metabolicamente menos ativo, eu estou reservando mais energia, porque você está gastando menos. O músculo gasta muita energia para se manter. O músculo treinando gasta muito mais energia ainda para se manter. O músculo que não faz nada e está no quadro da sarcopenia, além de não estar gastando energia porque ele está diminuindo de tamanho, e por não estar sendo exercitado, está ainda gastando cada vez menos energia, naturalmente, vocês vão ver aquele quadro que é clássico do indivíduo mais longevo. Pernas magras, bumbum tá magro, braço tá magro e a região central acumulado de gordura, que é a que mais traz prejuízo para a saúde. Ou você faz algo de verdade para que você esteja se cuidando, ou você já sabe que a conta vai chegar.
Tudo bem? Eu vou interromper a live. Primeiro, eu queria que vocês agradecer a presença de vocês. A gente interrompe assim mesmo. Acabou, ninguém pergunta nada e vamos para a próxima etapa. Brincadeira. Alguém quer perguntar alguma coisa? Coloca aqui pra gente. Coloca aqui. Eu vou dar um minuto aqui para vocês perguntarem. Faça perguntas aqui. O que eu não souber, eu vou falar, rapaz, que pergunta boa. Não sei, estou anotando o seu nome e a pergunta e prontamente eu vou correr atrás da resposta. Ficou claro quão importante é a função muscular? Fica claro quão importante a gente preservar os nossos músculos por várias funções, desde o nosso DNA, desde o núcleo da nossa célula que vai ser estimulado, ou seja, desde o que está acontecendo lá dentro da própria célula muscular, até toda a liberação de substâncias que esse músculo libera e vai sinalizar todo o organismo. Inclusive diminuindo substâncias que são neurotóxicas, por isso que diminui a ansiedade, diminui depressão. Na verdade, fizeram pesquisas comparando remédio com treinamento físico para depressão, o efeito é o mesmo. Mas, meu Deus do céu, dá remédio ou treinar, o efeito é o mesmo. Não, vai estar exagerando, né? Pois é, estou exagerando, então continue não fazendo exercício e vá tomar um remédio, fica à vontade, a escolha é sua. É porque é óbvio, né? Em devida medida, algumas pessoas vão precisar de psicoterapia, vão precisar de acompanhamento de profissionais nessa área. Mas quando comparar o efeito do remédio com o efeito do treinamento físico frequente, diário, o resultado no tratamento da depressão é o mesmo. O tratamento da depressão envolve a psicoterapia, envolve o acolhimento de um profissional especializado. Mas o resultado vai ser o mesmo. Deixa eu só colocar mais um parênteses, mais uma bela de uma pulga atrás da orelha de vocês para a gente fechar esse assunto, tá bom? Em algum momento da live, eu falei de uma estrutura dentro da nossa célula que se chama mitocôndria, lembra? Eu falei que a função da mitocôndria é gerar energia para o nosso corpo, para aquele músculo que está em ação, mas lembra que todos os nossos sistemas têm mitocôndria. À medida que você faz uso de algumas medicações, essas medicações elas vão mexer exatamente numa das etapas do mecanismo da mitocôndria, causando dano mitocondrial importante, e dano em uma determinada área relacionada à parte do processo gerador de energia que chama cadeia de transporte de elétrons. Uma das etapas do processo da cadeia de transporte de elétrons sofre um dano grave e você passa a ter problemas de ordem geradores de energia. Aí você toma esse remédio, toma essa substância e não sabe que está com dor muscular, com cansaço muscular, com fadiga geral no corpo, não sabe por quê. Aí você está tentando resolver um problema que não vai resolver com essa medicação, não vai resolver, mas está causando um dano enorme para a sua saúde muscular, sua saúde mitocondrial e, por consequência, pela sua saúde como um todo. É isso aí. Vocês querem saber o nome do remédio, né? Vocês querem saber, né? Vocês são danadinhos, eu não vou falar. Eu vou colocar no comentário da live, vocês vão ter que ler o comentário inteiro da live e depois vocês vão ter que fazer os seus comentários lá. Vou escrever lá no comentário da live qual é a classe de medicação que causa esse grande dano mitocondrial e de estruturas paralelas, tá bom? Pessoal, ninguém vai perguntar nada, eu vou dar sequência aqui. Vou interromper a live, já peguei o meu bastão, vou pedir para vocês pegarem o bastão e nós vamos fazer alguns exercícios de força hoje para a gente ativar a musculatura e poder ficar cada vez um pouco mais providos e preparados para os anos que virão. Beijo, até daqui a pouco. Valeu, tchau, tchau!